Bom dia a todos. Bom dia, senhores deputados, deputada Élica, deputado Carlos Mink, deputado Luiz Paulo. Sob a proteção de Deus, havendo número regimental, declaro aberta a nossa reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Emendas de plenário, item 1, emendas de plenário ao projeto de lei número 1406 de 2023, de autoria da deputada Élica Takimoto, que dispõe sobre a assistência à pessoa com dermatite atópica no âmbito da rede pública de saúde do Estado do Rio de Janeiro. Meu parecer é favorável às emendas 1 e 2 e prejudicada a emenda número 3, concluindo por substitutivo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 2, sobre a relatoria da deputada Élica. Emendas de plenário ao projeto de lei número 3.672, de 2017, de autoria do deputado Átila Nunes, que dispõe no âmbito do Estado do Rio de Janeiro sobre a identidade visual que caracteriza o atendimento prioritário ao idoso. Para parecer, deputada Élica. Contrário às emendas. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 3, sobre a relatoria do deputado Rodrigo Amorim, projeto de lei número 6.999 de 2026, de autoria do deputado Luiz Paulo, que dispõe sobre a transparência na identificação e na comercialização de setores e áreas de acesso em eventos artístico-culturais e de entretenimento no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, vedando denominações com potencial de induzir o consumidor a erro e da outras providências. Parecer deputado Rodrigo Amorim pela constitucionalidade. Em discussão. Senhor presidente. Deputado Luiz Paulo. Primeiro, para agradecer o parecer do relator, porque esse é um projeto que visa a defesa do consumidor. São muitos os shows que você compra gato achando que está comprando lebre. Isso vem ocorrendo com muita frequência. Não? O que a gente está querendo no projeto, que anuncia pista premium, tem que dizer por que a pista premium é mais cara, que regalias existem na pista premium, o setor ouro, área VIP, né? Mas como não vem definição nenhuma, né? Então o projeto é exatamente para definir que todos os shows, quando tiver esses ingressos, tem que detalhar o que consta o bilhete que você está comprando. Muito obrigado, presidente. Perfeito. Mais alguém gostaria de discutir? Não havendo mais quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Saudando o deputado Alexandre Knoploch. Pela ordem, presidente. Deputado Carlos Mink. Aproveitando a presença do deputado Knoploch, o meu pela ordem é o seguinte. É um projeto meu, que está aqui em apreciação na CCJ, que é sobre a questão da poluição sonora dos helicópteros. Isso estava inicialmente a deputada Élica, o deputado Luiz Paulo pediu vista, fez emendas muito boas por 2 sessões. E o deputado Knoploch pediu vista, também já está 2 sessões com ele. Então, deixa eu dizer, presidente, na verdade, é um projeto. Ah, que bom que chegou o deputado Amorim. Aproveitando, então, antes da sua questão, passar a presidência ao deputado Rodrigo Amorim. Obrigado, irmão. Bom dia a todos, deputada Élica, deputado Mink, deputado Luiz Paulo, deputado Knoploch, deputado vice-presidente Fred Pacheco, todas as assessorias. Qual que a gente está discutindo? Eu estava num pela ordem aqui, presidente. Pela ordem, deputado Mink. Primeiro, de saudar a sua presença, sempre atlético e bem disposto. Deputado Mink. Então, é rápido, presidente, é uma coisa até menor. É sobre um projeto meu, Vossa Excelência tem conhecimento dele. É um projeto sobre a poluição sonora. Na verdade, eu estou alterando uma lei minha anterior e acrescentando a poluição sonora dos helicópteros. Inicialmente, estava com a deputada Élica. O deputado Luiz Paulo pediu vista em 2 sessões e fez um substitutivo muito consistente que elimina qualquer dúvida a respeito da constitucionalidade, com a questão da aeronáutica.
diz que a poluição é aqui embaixo, na terra, com as pessoas. O deputado Knobloch também pediu vista por uma sessão, mas já passaram 2. Eu até conversei com ele, ele me falou que estava querendo ver uma questão de constitucionalidade. Então, ia pedir, presidente, como já está há 5 sessões, eu ia pedir para Vossa Excelência incluir na pauta. Eu até falei com o deputado Knobloch que nas comissões ele também pode fazer as emendas que desejar. E que, em relação à constitucionalidade, o único problema era realmente esse choque eventual com a atribuição da aeronáutica. Mas isso o deputado Luiz Paulo consertou com as emendas dele, deixando claro que a gente estava falando aqui. E só para concluir, que estou me estendendo muito, qual é o problema? As pessoas, deputada Amorim, ficam infernizadas com barulho de helicóptero. Aí o INEA diz que não é com ele, porque isso é lá em cima, com a aeronáutica. A aeronáutica diz que não é com ela, porque ela cuida de segurança aérea, não cuida de... Ninguém cuida, cada um empurra para o outro. Então, eu estou modificando uma lei minha sobre saúde auditiva da população, incluindo, basta ver as pessoas lá que moram na Lagoa, Humaitá, Jardim Botânico, ficam infernizadas com isso. Então, o meu pedido é que Vossa Excelência inclua na pauta, deputado Knobloch, devolva para a gente poder, porque, contando todas, já está 5 sessões sobre apreciação. Era esse o pedido, presidente. Deputado Knobloch. Presidente, primeiro que não são 2, foram 1. Eu pedi vista na semana passada. Eu me recordo, foi na última sessão, né? E segundo que o meu voto não está pronto ainda não. Ok. Vou anunciar aqui a presença da Associação de Defensores e Defensoras Públicas do Estado do Rio de Janeiro, o presidente Dr. Romulo Araújo, o vice-presidente Dr. Marcelo Pedrosa e a querida defensora pública Simone, que já esteve conosco aqui, diretora da associação, esteve conosco aqui em algumas sessões. Sejam muito bem-vindos novamente. Anuncio o item 3 da pauta, projeto de lei 6999 de 26, de autoria do deputado Luiz Paulo, que dispõe sobre a transparência... Esse já foi? Já foi. Já fiz até agradecimento ao seu voto. Me perdoe. Anuncio o item 4 da pauta. Projeto de lei 4426 de 18, de autoria da deputada Marta Rocha, que altera a lei 4.291 de 22 de março de 2004, para dispor sobre a apreensão dos veículos de transporte escolar. O novo parecer é pela inconstitucionalidade. Em discussão. Presidente. Para o deputado Luiz Paulo. É possível eu pedir vista? Lógico. Por uma sessão. Vista deferida por gabinete do deputado Luiz Paulo. Item 5 da pauta, projeto de lei 4646 de 25, de autoria do deputado Fred Pacheco, que declara a utilidade pública da Associação de Acolhida e Evangelização Bom Pastor. O parecer é pela juridicidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovados. 6 da pauta, deputado Luiz Paulo. O deputado Fred Pacheco não erraria na redação, falta um N em evangelização. Verdade. Chamar os trabalhos à ordem, refazer o parecer pela juridicidade com emendar, para corrigir esse erro material. Isso da direita... Se tiver errado, se for só digitação daqui, ou se for texto, digitação, já está valendo aí mesmo. Então, em votação, novo parecer. Isso pode levar uma punição aqui. Apenas para a correção do erro material. Os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. 6 da pauta, projeto de lei 6686-25, de autoria do deputado Giovanni Ratinho, que declara utilidade pública ao Instituto João Gonçalves da Silva, parecer pela juridicidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Passo ao 7 da pauta, projetos de relatoria do deputado Fred Pacheco, ao projeto de lei 5280 de 25, de autoria do deputado Guilherme Delaroli, que estabelece a proibição de restrição à matrícula em instituições de ensino públicas e privadas para alunos que utilizem fraldas, independentemente da faixa etária e da outras providências, para parecer deputado Fred Pacheco. Parecer pela constitucionalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o projeto. 8 da pauta, projetos de relatoria da deputada Élica Takimoto, é o número 8 ou 2765 de 23, de autoria do deputado Andrezinho Siciliano, que dispõe sobre a criação de selo com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, da ONU, a ser dado para as cidades do Estado do Rio de Janeiro que cumprirem as metas estipuladas. Para parecer, deputada Élica. Constitucionalidade, presidente. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. 9 da pauta. Projetos de relatoria do deputado Marcelo Dino. Vou cantar os pareceres, tá?
9 da pauta, projeto de lei 4799 de 25, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que declara como patrimônio material, cultural, turístico e paisagístico do estado do Rio de Janeiro a Cachoeira de Xerém, localizada no município de Duque de Caxias. O parecer de autoria do deputado Marcelo Dina pela juridicidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. 10 da pauta, projeto de lei 5359 de 2025, de autoria do deputado Carlos Mink. Altera o artigo 2º da Lei 2.715, de 24 de abril de 97, que trata da publicidade nas taxas de incêndios. O novo parecer é pela legalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. 11 da pauta, projeto de lei 5968 de 25, de autoria do deputado Alexandre Quinoploc, que dispõe sobre a obrigatoriedade de empresas do setor de siderurgia instaladas no estado do Rio de Janeiro exigirem documentação fiscal comprobatória de origem de ferros velhos, sucateiros ou empresas de reciclagem de metais e da outras providências. Parecer pela constitucionalidade com emendas. Em discussão. Para discutir. Para discutir, deputado Carlos Mink, na sequência, deputado Luiz Paulo. Presidente, eu acho o projeto do Alexandre Quinoploc bom, porque ele quer ver a legalidade da cadeia da logística reversa, né, que a gente chama de economia circular. Minha única questão a minha preocupação é em relação à questão das cooperativas de catadores, porque ele menciona sucateiros ou empresas de reciclagem. E tem, claro, cooperativas de catadores que não são nem sucateiros, nem empresas, que também fazem a coleta seletiva. Se Vossa Excelência me autorizar, eu pediria vista apenas por uma sessão para ver se está contemplado, ou contemplar através de alguma emenda, a questão das cooperativas de catadores na cadeia da reciclagem. Se já tiver contemplado, senão eu vou fazer uma emenda, mas eu peço uma única sessão para verificar esse ponto apenas. Vou deferir vista a Vossa Excelência. Quer fazer a defesa do projeto aí, deputado Quinoploc? Só na volta. O projeto é bom, vou logo dizendo. Não precisa fazer defesa, não. Quer discutir, deputado Luiz Paulo? Eu também achei o projeto justo. Muito bom. A minha questão era apresentar algumas sugestões de emenda. Por exemplo, o deputado Quinoploc fala em nota fiscal de entrada ou documento fiscal equivalente. E eu acho que a terminologia correta é documento fiscal idôneo que comprove a origem e a aquisição prévia do material na forma da legislação tributária aplicável. Então, são questões bem pontuais que eu posso apresentar aqui, posso apresentar em plenário, porque seriam umas correções, mas que não macula a constitucionalidade da matéria. Perfeito. Então, vista deferida ao nobre deputado Carlos Mink. Passo, então, ao projeto 12 da pauta, projeto de relatoria do deputado Fred Pacheco, ao projeto de lei 3589 de 24, de autoria do deputado Filipinho Rabes, que altera o anexo da lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro a Semana Estadual da Saúde do Sono, dedicada a ações de conscientização sobre o sono saudável e prevenção dos riscos associados à privação e distúrbios do sono. Para aparecer, deputado Fred Pacheco. Parecer pela juridicidade com emendas, concluindo por substitutivo. Em discussão. Só para dizer que a gente tinha tirado de pauta para definir o dia e a assessoria do deputado Filipinho chegou à data de 15 de março. Eu me recordo desse projeto. E aí ia tirar a semana, né? Sim, exato. Em discussão. O ideal mesmo era a gente ter direito a uma semana de sono tranquilo, né? Esse seria o bom direito. Coisas que ultimamente não temos conseguido ter, né? Bota tempo nisso. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Projeto de lei 5744 de 25, de autoria da deputada Índia Armelau, que altera a lei número 7.867 de 1º de março de 18, que cria o programa de alimentação para todos nas escolas da rede pública e privada do Estado do Rio de Janeiro. Para aparecer, deputado Fred Pacheco. Juridicidade com emendas, concluindo por substitutivo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, votação,
Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projetos de relatoria da deputada Sara Ponce. Vou ler os pareceres. 14 da pauta, projeto de lei 4846 de 25, de autoria da deputada Dani Balbi, que dispõe sobre a criação do espaço infantil nos imóveis aplicados no serviço público estadual. O parecer de autoria da deputada Sara Ponce é pela legalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. 15 da pauta, projeto de lei 1525 de 23, de autoria da deputada Renata Souza, que cria o selo de educação antirracista Lélia Gonzalez no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Parecer da deputada Sara Ponce é pela juridicidade com emendas. Em discussão. Presidente. Para discutir, deputado Luiz Paulo. Na minha vida, eu conheci a Lélia Gonzalez pessoalmente e eu conversei muito com ela. Num ano que Vossa Excelência ainda não era nascido, 67, 68. Era uma pessoa muito qualificada, quer seja ideologicamente, quer seja na sua formação científica. Mas a minha questão é que na emenda modificativa número 1, a deputada Sara Ponce diz que o selo será regulamentado pelo Poder Executivo. Então, eu gostaria de retirar a regulamentação e suprimir o artigo 7, porque dois problemas. O Poder Executivo pode regulamentar o que ele quiser e bem entender, é pleonasmo. E segundo, quando você bota que é para regulamentar, ele regulamenta, nunca entra em vigor. A gente já adotou isso, que não tinha votar para regulamentar. Então, eu queria fazer essas duas emendas, mas se a assessoria o fizer... Deputado, o parecer pela juridicidade com emendas. O Fernando está dizendo que Está ótimo. não muda o parecer, aí faz as alterações no substitutivo. A Sara Ponce Linha está aqui do nosso lado. Sara Ponce Cover disse ok. Então, Linha, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passo agora ao 19, né? 16 da pauta. Projeto de lei 2475 de 23, de autoria da deputada Renata Souza, que dispõe sobre os procedimentos para a denominação de instituições públicas de ensino indígenas, quilombolas e do campo no território do Estado do Rio de Janeiro. Parecer da deputada Sara Ponce é pela juridicidade com emendas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. 17 da pauta, projeto de lei 3724 de 24, de autoria do deputado professor Josemar, que institui o programa Ikenga para a formação de cartunistas na rede estadual de educação do Estado do Rio de Janeiro. Parecer da deputada Sara Ponce pela constitucionalidade com emendas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. 18 da pauta. Projetos de relatoria do deputado Luiz Paulo. Projeto de lei 3223 de 24, de autoria do deputado Átila Nunes, que dispõe sobre a criação da Semana Estadual do Respeito à Diversidade Religiosa e dá outras providências. Parecer do deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, constitucionalidade com emenda, porque se trata de uma semana, e eu achei que era oportuno dizer que a semana é o dia 21 de janeiro, né? Porque essa semana vago e também não pode ser semana, é dia. A emenda é nesse sentido. Mas não ficou claro. Não tira para nós. Perfeito. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. 19 da pauta. Projeto de lei 3153-24, de autoria do deputado Carlos Mink, que altera a lei 7.388, de 14 de julho de 16, para parecer deputado Luiz Paulo. Estou chegando aqui na folha. Está tudo colado. É o 19 da pauta. É o 19. Legalidade com emenda. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Para declarar, presidente. Declaração de voto, deputado Carlos Mink. Então, eu agradeço ao deputado Luiz Paulo, que aperfeiçoou o projeto com as emendas. Na verdade, só para todos saberem, a questão dos remédios vencidos. Muita gente não sabe, deputado Amorim, o que fazer com os remédios vencidos, né? Isso não deve ser descartado no lixo comum, porque tem várias substâncias, né?
várias substâncias químicas que, com o tempo, se degradam. E isso não pode ser misturado ao lixo comum. Então, é natural que as farmácias tenham um local e tenham uma instrução do que fazer com esses remédios vencidos, que isso é material que pode ter uma toxicidade importante. E as emendas aperfeiçoaram. Perfeito. Feita a declaração de voto, passo ao 20 da pauta. Projeto de Lei 51, 22 e 25, de autoria do deputado Marcelo Dino, que institui no âmbito do Estado do Rio de Janeiro a oferta gratuita e com agendamento facilitado dos exames de rastreamento do câncer de próstata na rede pública de saúde e estabelece diretrizes de monitoramento com indicadores de desigualdade racial, territorial e socioeconômica. Para parecer, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, parecer é juridicidade com emendas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. 21 da pauta. Para declarar, presidente. Declaração de voto, deputado Carlos Mink. Presidente, olha, eu fiquei muito positivamente impressionado com esse projeto do deputado Marcelo Dino, que é inclusive nosso colega aqui da CCJ, porque, primeiro, o assunto em si já é de grande importância. Rastreamento de câncer de próstata. Lembrando que essa é uma das principais causas de mortalidade masculina. Soma-se a isso o machismo, que muitas vezes impede de fazer o exame corretamente. Agora, o que me chamou a atenção é que, na parte final do projeto, ele coloca indicadores de desigualdade racial, territorial e socioeconômica, coisa que eu acho assim elevada e me surpreendeu positivamente, que muitas vezes, quando a gente faz considerações desse tipo, os deputados mais conservadores acham isso excessivo ou desnecessário. E eu vejo aqui o deputado Marcelo Dino, que é um deputado da área conservadora, colocar, além da questão em si, que já é fundamental, que é a história do câncer de próstata, colocar também esses indicadores. Então, eu queria louvar o Marcelo Dino por essa percepção. Feita a declaração de voto, passo 21. Item 21 da pauta está retirado a pedido do relator, deputado Alexandre Knoploch. Passo ao 22 da pauta. Projeto de Lei 4567, de 24, de autoria do deputado Alan Lopes, que estabelece o direito da dispensa do serviço de valet. Para parecer, deputado Alexandre Knoploch. 22 da pauta. Constitucionalidade com emenda. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Presidente. Deputado Luiz Paulo. O deputado Knoploch deve ter se valido, possivelmente, do Código do Consumidor, né? Porque, salve melhor juízo, o valet não é obrigatório. Se você não quiser deixar o carro com ele, você bota o carro onde você quiser. Então, esse direito de dispensa, em tese, ele já existiria, né? O senhor vai num evento, tem um serviço na porta. O senhor quer ir para outro estacionamento, o senhor vai, não é obrigado. Eu estou só fazendo essa alerta. O relator, acho que foi o deputado Knoploch, né? Deputado Knoploch foi o relator. Repetir. Presidente, eu vou manter meu voto, até porque existem lugares que o valet é a única opção de estacionamento e você não tem estacionamentos próprios. E não necessariamente você quer deixar o seu carro com manobrista, diante, às vezes, de ter algo de valor no carro e por aí vai. Por isso que eu mantive o voto. Mas olha só, voltando, eu não quero alterar seu voto, até porque no plenário eu emendo. A única validade disso seria o direito do consumidor. Se você tem um local que só tem valet e você dispensa o valet, você não devia ter de carro, devia ter de Uber, de táxi, de qualquer outra coisa. Porque aquele é um evento que não dá para você ir de carro. A outra coisa é que ele impõe multa. E se impõe multa, não pode ir para o Fundes. A multa tem que ir para o PROCON.
Aliás, o Fundes é um fundo que não é nem mais utilizado, criado em 1975, no governo Faria Lima. Eu só estou justificando o porquê, né? Esse projeto tem essas contradições. Mas não estou dando voto pela inconstitucionalidade, não, nem pedindo para o deputado Knobloch alterar o voto dele. Estou mostrando as contradições para o local de mostrá-las. Muito obrigado, presidente. Eu não me ative 100% ao projeto, mas me parece que o autor está se referindo àqueles locais que impõem a utilização do vale. Tem um restaurante aqui no Aterro do Flamengo, por exemplo, que o cliente é impedido de estacionar no entorno, apesar de ser uma área pública, se não fizer a contratação do serviço de valet. Então, me parece que é essa imposição, essa forçação, mas concordo também que merece algumas emendas o projeto, mas de qualquer forma está preservado então o parecer em votação. Senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O 23 está retirado a pedido do relator e o 24 da pauta também retirado a pedido do relator. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Carlos Mink. Eu sei que já foi retirado o 23 a pedido do relator. Quem que é? O deputado Knobloch, não? O deputado Knobloch é o relator. Ah, tá. Então, deputado Knobloch, é só para Vossa Excelência, quando for analisar outra vez, verificar a possível prejudicabilidade em função de uma lei 2795 de 97, de nossa autoria, que determina exatamente a mesma coisa. O Poder Executivo criar o programa de vacinação para a terceira idade para as pessoas com deficiência de locomotora, etc., etc., etc. Vacinação em casa exatamente para essas pessoas. Então, a princípio, tendo essa lei, que teve até uma nova redação por uma lei posterior, seria ou pela prejudicabilidade ou, eventualmente, se Vossa Excelência quiser salvar, alterar a lei original, coisa que a gente faz normalmente aqui, né? Colocar algum ponto desse projeto do deputado Renan Jordi, modificando a lei existente, ou então dá pela prejudicabilidade. Era apenas essa informação ao relator. Presidente, esse foi o motivo do pedido da retirada de pauta. Dito isso, Esclarecido. anuncio o 25 da pauta. Projeto de Lei 5395 de 25, de autoria da deputada Tia Ju, que institui o Programa Estadual de Apoio e Fomento à Mulher Empreendedora Chefe de Família. Para parecer, deputado Alexandre Knobloch. Constitucionalidade com emenda. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passo aos projetos de relatoria da deputada Élica Takimoto, é o 26 da pauta. Projeto de Lei 3504 de 2024, de autoria do deputado Andrezinho Siciliano, que dispõe sobre validade indeterminada do laudo médico que atesta doenças autoimunes no estado do Rio de Janeiro. Para parecer, deputada Élica Takimoto. Juridicidade com emendas, concluindo por substitutivo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Fazer aqui a declaração de voto parabenizando o deputado Andrezinho Siciliano e a deputada Élica pela sensibilidade da relatoria, que de fato muito oportuna a lei, que toda hora a burocracia exige renovação de atestado médico do que é óbvio. Às vezes doenças incuráveis, doenças congênitas, doenças autoimunes, doenças que o indivíduo vai conviver para sempre e precisa ficar burocraticamente renovando o laudo médico. Então, parabenizar o deputado Andrezinho Siciliano e também a deputada Élica. Deputado Luiz Paulo. Presidente, primeiro uma mera curiosidade. Como tudo na CCJ no sorteio, todo o projeto do Andrezinho Siciliano é a deputada Élica Takimoto. Ele deve ter muito prestígio com a deputada Élica, que está relatando o projeto de 69 deputados, mas está com uma especial atenção ao deputado Andrezinho Siciliano, nos trazendo a pauta, coincidentemente, o projeto do deputado Andrezinho Siciliano. Eu não estou discordando do projeto. Como aqui a gente não faz julgamento do cliente, então o que ela manda é incluído na pauta. Bom, mas eu queria discutir essa matéria porque eu concordo e ela é absolutamente polêmica, porque abrange a ciência, aquilo que está descoberto
e aquilo que ainda vai ser descoberto. Quem de nós pode dizer que uma doença autoimune ela é para sempre, isto é, o cidadão vai com ela até a morte, ou ela pode ser curada no meio do caminho, com medicamentos que ainda possam vir a ser descobertos? Essa é a primeira questão. A segunda, senhor presidente, se o senhor pegar as doenças que você não paga imposto de renda, você vai encontrar lá o câncer. Você tem direito à dispensa do imposto de renda. Até alguns anos atrás, e o Estado agia assim, não sei se ainda age, você teve um câncer, fez a cirurgia, se considerou curado, está na vida. Curado porque está na vida, está trabalhando, etc. Ele só dava direito à imunidade do imposto de renda até 5 anos. Até 5 anos poderia vir a recidiva ou não. E isso caiu por terra. Porque hoje você pode ficar décadas com uma célula cancerígena dormindo, e em algum momento ela aparecer. Ela desperta. Você vê como é que isso é função da evolução científica e de novas descobertas. Mas o espírito da lei é oportuno, né? Porque se você tem um laudo médico que você tem uma doença autoimune, não há necessidade de você ficar repetindo aquele laudo. E também se conta com a honestidade das pessoas. No momento que se sentir curada, ela não vai mais usufruir. Então, eu estou só mostrando que o projeto é bom, mas tem uma polêmica científica atrás dele. Para discutir, presidente? Para discutir, deputado Carlos Mink. Não, na mesma linha, Vossa Excelência falou, o deputado também falou, o deputado Luiz Paulo, nós já aprovamos leis aqui de vários deputados, inclusive minhas, e de deputados também aqui da CCJ e outros, sobre a questão, por exemplo, dos atestados para efeito do passe livre para pessoas com deficiência. Não era exatamente esse, porque esse fala especificamente de doença autoimune, mas era o mesmo espírito que Vossa Excelência, presidente Rodrigo Amorim, falou. Por exemplo, uma pessoa não tem uma perna, aí tem que todo ano atestar que a perna não cresceu, né? Então, realmente, isso é uma burocracia cruel. O espírito é esse. E, inclusive, nós já aprovamos leis nesse sentido para várias comprovações. Aquilo que for irremediável não tem que ficar produzindo atestado e em cima de atestado. Nesse caso da doença autoimune, o deputado Luiz Paulo levantou essa questão. Verdade, a ciência avança. Mas eu acho que até prova em contrário deve prevalecer com as emendas da deputada Élica esse projeto. Podia ter uma observação. Mas eu não estou qualquer. Discordando. Não, eu percebi. Vossa Excelência abriu uma discussão sobre assim. Não, a discussão é interessante. Felizmente, a ciência avança. Mas o espírito, como todos acordaram aqui, é válido. Eu queria só fazer uma observação, deputado Luiz Paulo, que, no caso assim, de algumas doenças autoimunes, como Vossa Excelência citou, o câncer, não se fala que está curado, se fala que a doença está em remissão. E isso representa, no caso, o paciente oncológico ter que voltar ao médico de 6 em 6 meses ou de 3 em 3 meses, uma vez por ano, fazer exame de sangue, acompanhar. Então, tem várias dessas doenças que, às vezes, o paciente fica bem, como se estivesse curado, mas a medicina, no caso a ciência, como você citou, fala que essa doença está em remissão, ou seja, a pessoa precisa ser observada para o resto da vida. Então, só observando isso também, que às vezes a pessoa que está, né, que a doença não está se manifestando, ainda assim ela tem um trabalho muito grande para
controlar essa situação. No câncer não é bem assim, não, viu? A remissão é nos próximos uns 5 anos. Depois, evidentemente, você faz check-up para tudo. Mas esse conceito, que era os serviços médicos das instituições públicas faziam, aceitavam você não contribuir com o imposto de renda durante 5 anos, mas esse conceito, estando em remissão ou não, ele já desabou. Exatamente por quê? Porque pode ter uma célula que está dormindo em algum lugar. Esse conceito que eu estou só querendo mostrar, com o exemplo do câncer, que a ciência evolui com o tempo. E, nesse caso específico, o projeto é bom e fica na consciência de cada um. Se ele se sente curado, ele não precisa mais usufruir de nenhuma regalia. E você tem que também acreditar sempre na boa-fé do cidadão. Perfeito. Encerradas as... Acho que não proclamou ainda não, né? Encerrada a discussão e votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Passo ao 27 da pauta, o projeto de lei 3479 de 24, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que denomina Escola Estadual Georgina Jorge dos Santos, a Escola Estadual Bairro Village, localizada no município de Rio das Ostras, no estado do Rio de Janeiro. Para aparecer, a deputada Élica Takimoto. Presidente, primeiro quero apontar para o deputado Luiz Paulo que eu estou relatando um projeto do Rosenberg Reis também, junto com o Andrezinho Aleluia! Outra, eu queria falar que Georgina Jorge dos Santos é uma pessoa muito querida lá naquela região, inclusive ela foi responsável pelo prefeito à época, né, quando era prefeito, em incluir as merendeiras no plano de cargos e salários profissionais de educação. Então, é uma pessoa muito benquista ali. O parecer pela juridicidade com emendas, presidente. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. 28 da pauta, projeto de lei 4906 de 25, de autoria do deputado Rodrigo Amorim. Obriga os supermercados, hipermercados e atacadistas a disponibilizar no interior do estabelecimento informativo listando os 10 produtos que mais tiveram aumento nos últimos 15 dias. Para parecer, deputado Marcelo Dino. O parecer do deputado Marcelo Dino, que já consta no processo, é pela constitucionalidade com emenda. Em discussão. Presidente. Para discutir, deputado Luiz Paulo. O projeto é de Vossa Excelência. Ele é muito interessante, porque Vossa Excelência quer mostrar ao consumidor quais os produtos que mais aumentaram, exatamente para ele, se for o desejo e não tiver renda, comprar outro que não seja aquele produto. Esse é o objetivo de Vossa Excelência. A dificuldade é saber, em 15 dias, os 10 que mais aumentaram, né? Porque, em geral, o senhor também deve ir ao supermercado, dia sim, dia não, tem alteração de preço. Eu estou elogiando o projeto, eu estou dizendo que não é uma tabela fácil de se estruturar, mas é uma tentativa positiva. A gente pode corrigir por emendas, talvez ampliando os dias, pensar depois. Foi fruto de diálogo com a Associação de Consumidores, e aí, conforme for, a gente faz alterações por emenda, aumentando o lapso temporal. De qualquer forma, agradeço a todos. Não havendo quem queira discutir, encerrar a discussão e votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. 29 da pauta, projeto de lei 4822 de 25, de autoria da deputada Índia Armelau, que altera a lei estadual 7.083, de 16 de outubro de 2015, que dispõe sobre a venda e o consumo de bebidas nas arenas desportivas e estádios no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O parecer é do deputado Marcelo Dino. É pela legalidade com emendas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Submeto ao plenário a votação por blocos. Aqueles que aprovam a votação por blocos permaneçam como estão. Aprovada a votação de blocos. Passemos, então, ao primeiro bloco, que é o bloco da inconstitucionalidade. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Carlos Mink. É rápido e é sobre um ponto avesso à pauta. Se Vossa Excelência achar abuso, eu me retiro aqui a minha reflexão. Mas é uma coisa que deve interessar todos os deputados.
Vossa Excelência, Rapidamente. permite a gente votar os blocos na sequência? Sim, permito. Que eu também quero falar da PEC. Então, retomando aqui a votação pela inconstitucionalidade, vai do projeto item 30 ao 36 da pauta, pareceres que versam, cujo objeto seja inconstitucionalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, excetuando apenas o 36, que foi retirado de pauta. Permaneçam como estão. Aprovado, então, o 30 ao 35, sendo certo que o 36 foi retirado de pauta. Bloco de projetos que versam sobre anexação, vai do 37 ao 39. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. E projetos cujos pareceres versam sobre prejudicabilidade é apenas o 40 e o 41 da pauta. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vou, sem encerrar a sessão, passar a palavra ao deputado Carlos Mink, depois vou fazer uma questão de ordem também em referência à PEC que nós discutimos na semana passada, deputado Carlos Mink. Presidente Amorim, a questão de ordem minha é sobre a questão das emendas parlamentares, né? Da execução das emendas. Então, a nossa assessoria viu que várias dessas emendas estão represadas. E aí, algumas secretarias disseram que era por conta de uma posição do Tribunal de Contas do Estado. Por isso que eu pedi no grupo de deputados o contato do Márcio Pacheco, Vossa Excelência mesmo que me deu esse contato. E aí, o que acontece? Eu falei ontem com o presidente do TCE, Márcio Pacheco, né? E ele me disse o seguinte, que o TCE não está represando absolutamente nada, ele apenas deu uma orientação para as secretarias de seguirem a compreensão e a decisão do Supremo, ministro Flávio Dino, sobre transparência. Ele até me reproduziu a orientação que ele deu para as secretarias. Ou seja, deputado Fred, o vosso competente irmão me disse que não determinou a contenção de nenhuma execução de emenda, apenas deu uma orientação, tipo, sigam aqui a transparência. E, perguntando para a CEPLAG, ela disse que já faz isso, já deu essa orientação. Mas o que acontece é que continuam represadas a execução dessas emendas. Eu falei, inclusive, deputado Amorim, com o deputado André Correia, por conta dele presidir a comissão de orçamento, e ele me disse que ia conversar hoje ou segunda com a turma da CEPLAG. Mas o fato concreto é que está um certo jogo de empurra, as emendas estão represadas, puseram isso na conta do Márcio Pacheco, e o Márcio Pacheco falou, não é, eu dei essa orientação, me reproduziu a orientação, que, aliás, não tinha como ser diferente, seguindo uma orientação nacional. Queria compartilhar, porque nós todos temos interesse nisso, para não ficar uma coisa exclusivamente da minha preocupação. Eu sei que é preocupação de todos. Queria compartilhar essa informação. Obrigado. Deputado Carlos Mink, oportuno. Deputado Luiz Paulo. Sobre o mesmo tema. Primeiro que o Tribunal de Contas não é órgão para fazer repressão, muito menos de emenda impositiva. Ele fez muito bem em orientar as secretarias em relação ao que decidiu o próprio TCU, em relação à transparência. O deputado Carlos Mink, tem que, necessário e obrigatoriamente, ter órgãos técnicos, e, no meu entendimento, a CEPLAG é a mais adequada, para fazer a análise das emendas. Porque tem uma hora que você faz uma emenda e para uma instituição pública que está no cadinho, está em débito, não pode. Às vezes você faz uma emenda para uma obra de recuperação de uma escola e o valor dessa emenda, imaginemos, é R$200 mil, e a obra custa R$1 milhão.
Como é que você vai fazer? Não pode, não faz uma partezinha, não pode. Então tem que ter essa análise, porque cá entre nós, eu não estou falando mal de mim e dos outros, porque às vezes alguém te pede uma emenda e você a faz na crença que o valor está compatível com aquilo. E não está. E o deputado não tem condição de fazer obra, de fazer projeto, nem orçamento de obra. Ninguém tem estrutura para isso. Então tem que ter um órgão técnico que faça essa macroanálise. E eu volto a dizer, seria, no meu entendimento, a CEPAI, que cuida do orçamento público. E se ela tiver dificuldade técnica, ela se dirige a um órgão técnico do Estado. Vocês me concedem uma parte? E aí, talvez, eu só queria dar uma solução. Talvez, ou aqui na CCJ, ou na Comissão de Orçamento, como o presidente decidia, podia-se fazer uma audiência pública sobre esse tema para ver se esse processo pode ser mais ágil. Acho que ele tem que existir, tem. Só para complementar, presidente, Vossa Excelência me permitir o seguinte. O deputado Luiz Paulo, obviamente, tem razão. Mas o que acontece, deputado Luiz Paulo, deputado Amorim, todos membros aqui da CCJ, é que, quando tem a explicação, vem uma explicação. Por exemplo, a sua emenda não pode ser executada porque a entidade não tem o converge, por exemplo. Ou a sua emenda não pode ser executada porque a entidade não está habilitada para esse tipo de intervenção. Tudo bem. Mas, muitas vezes, vem assim, não pode ser executada por orientação do Tribunal de Contas. E aí, exatamente isso é que não é. Já vem a explicação. Esses casos que o deputado Luiz Paulo levantou, ele tem toda a razão. Muitas vezes, quando diz que não está apta a ser executada, explica essa razão. Orçamento insuficiente, órgão não habilitado, não tem converge, está inadimplente, que foi um dos casos que Vossa Excelência levantou. Isso vem explicado. Eu estou me referindo àquelas outras que não têm essa explicação e que estão represadas e não reprimidas, eu me expressei mal, eu quis dizer represadas, e o TCE nega isso. O senhor foi muito reprimido na sua infância. É verdade, eu me equivoquei. Mas, então, só para dizer isso, há um outro caso, deputado Amorim, que eu tentei esclarecer, que algumas secretarias, e com isso encerro, algumas secretarias alegavam outro ponto, que é a questão da lei eleitoral, e disseram que, como é ano de eleição, teria uma restrição relativa ao ano eleitoral. E nós fomos ver o que diz a lei eleitoral sobre essas restrições. A lei eleitoral veda apenas, em 3 meses antes da eleição, o repasse a uma prefeitura, por exemplo. E apenas nesse período, nem antes nem depois. Então, estavam usando isso, deputado Amorim, para dizer, não, algumas entidades dizem, eu não posso executar isso porque é ano eleitoral. Aí eu fui ver na lei eleitoral, não há essa restrição. Há exclusivamente uma restrição para 3 meses antes da eleição, não ter um repasse para uma prefeitura, por exemplo. Então, o que eu quero dizer é que uma parte do represamento não tem base legal. Mas isso não está sendo discutido. A questão eleitoral não está em discussão e não é isso que está represando. Vamos focar o ponto do que está represando de fato as emendas. Tem essa questão que Vossa Excelência aponta desse diálogo entre Tribunal de Contas, que, na verdade, não é apenas orientação, mas foi uma condicionante para que as secretarias liberassem as emendas mediante algumas ações, sobretudo relacionadas à transparência. Então, há esse, não diria o impasse, mas há esse imbróglio, porque as secretarias estão adotando os procedimentos adequados, ainda não o fez, assim como, pertinentemente, o Tribunal de Contas determina que faça e tenha zelo com a transparência. Esse é um ponto que pode ser discutido aqui em conjunto, inclusive com uma audiência proposta, uma reunião de trabalho chamada pela CCJ. A gente pode fazer isso, como já fez outras vezes, e aí o Tribunal de Contas envia algum técnico, alguém que queira falar dessa orientação, alguém que possa falar dessa orientação,
e, de igual sorte, a gente faz o convite para o secretário da CEPLAG que possa vir aqui fazer as explicações. Existe um outro ponto... Presidente, a deliberação é 360 de 25. Do TCE. Do TCE. A outra questão, isso aí a gente já pode incluir no convite, né? Um convite para uma reunião informal de trabalho. A outra questão importante é sobre algo relacionado à obrigatoriedade ou discricionalidade da despesa. Essa é uma discussão que a gente tenta superar agora, e esses são dois assuntos que a gente... Na PEC. Na PEC. Então, eu vou levar em consideração aqui a sugestão feita pelo deputado Luiz Paulo, para que a gente possa fazer uma reunião sobre o tema. Então, eu vou deliberar. Boa. Então, aqueles que aprovam que a gente realize aqui uma reunião, uma vez protocolada a PEC, que é o assunto que eu quero entrar, que a gente possa, na discussão da PEC, porque o meu acordo com o presidente, o deputado Luiz Paulo, era protocolar na data de hoje 2 PECs. A primeira é essa que eu vou falar agora, relacionada às emendas impositivas, que a gente discutiu na semana passada aqui e chegamos num consenso de texto. E aí, uma vez feito isso, ela já está apta a ir à Comissão de Emendas Constitucionais e Vetos. Aceita pela comissão, ela inicia o prazo, salvo engano, de 5 ou 10 dias, 5 dias para recebimento de emendas. Nesse período de discussão, antes de ir a plenário, eu sugiro que a gente faça esse encontro aqui na CCJ. Então, os senhores que aprovam a realização desse encontro, permaneçam como estão, aprovado. E aí pedir à Secretaria da CCJ aí que proceda os convites necessários tanto ao TCE quanto à CEPLAG. Existe um ponto, deputado Min, que a gente chegou aqui no consenso em relação a essa emenda à Constituição, que é de autoria da CCJ, na verdade da CCJ e de mais deputados, porque a gente precisa de um mínimo de 24 deputados para protocolar uma PEC. Nós somos 7 titulares aqui e precisamos de outros mais. Mas é uma iniciativa que foi iniciada aqui na CCJ a discussão. A gente chegou a um consenso, em primeiro lugar, mediante uma recente decisão do Supremo Tribunal Federal, em estipular o valor de 1,55. Houve uma discussão, o deputado Luiz Paulo fez algumas ponderações em relação à saúde financeira do Estado do Rio de Janeiro, mas não houve óbices jurídicos, a não ser de prudência orçamentária, mas juridicamente há uma decisão do Supremo colocando como 1,55% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior a limitação das nossas emendas. Então, eu frisei a época que eu ia emendar na comissão. Perfeito. Não, na comissão. Perfeito. Então, esse é o primeiro ponto. Faz algumas revogações de texto constitucional e estabelece, esse é um ponto importante que pode nos ajudar, já antevendo esse problema que Vossa Excelência está colocando, nós colocaremos no texto constitucional, assim dispõe a emenda, que emendas impositivas devem ser classificadas como despesas obrigatórias, devendo ter execução orçamentária e financeira obrigatórias, exceto nos casos de impedimento de ordem técnica, que também tem acontecido. E aí fizemos uma ressalva, que deverão ser informados à presidência da Assembleia Legislativa, devidamente justificados, para que sejam tomadas decisões e medidas necessárias de ajuste por parte do autor da emenda. Ou seja, o que aconteceu ao longo do exercício anterior, que simplesmente o governo dizia que as emendas tinham algum impeditivo de caráter técnico e não poderiam ser executadas, agora tem que justificar para a presidência da Assembleia e permitir que o autor daquela emenda faça as correções ou a reaplicação necessária. Isso é uma garantia no texto constitucional, claro que vai ser regulado por lei complementar posterior, mas essa é a ideia da primeira PEC que nós discutimos, vou protocolar hoje. Então, vou passar para os deputados para assinarem aqui na primeira e pedir que alguém auxilie aqui na assinatura, que estão as 2 vias. Essa é a primeira PEC que discutimos. A segunda PEC, e aí o desejo de... A gente está esse ano sem fazer discussão de projeto de emenda constitucional, é uma destinada também, fruto de uma conversa com os tribunais de contas. Em dezembro do ano passado, foi aprovado no Congresso Nacional Brasileiro um projeto de emenda constitucional à Constituição da República, chamada PEC da Essencialidade. Houve uma discussão no ano passado de extinção por conta de uma guerra política do Tribunal de Contas dos municípios do Estado do Ceará. O Estado do Ceará tem 2 tribunais de contas, um do Estado e um dos municípios. E aí, por conta de uma briga política local, foi proposta a extinção por lei estadual de um desses tribunais. Houve uma insurgência da política, obviamente, uma reação da política, e
a Tricom, que é a Associação dos Tribunais de Contas do Brasil, aprovou uma PEC no ano passado que simplesmente declara os tribunais de contas como essenciais ao controle externo da administração pública, impedindo que esses tribunais possam ser encerrados, modificados, alterados, composição, resguardando os tribunais de contas na Constituição Federal. Alguns estados têm replicado exatamente esse texto nas constituições estaduais. Então, essa é a primeira proposta dessa PEC. A segunda proposta dessa PEC é fruto de um diálogo. Eu, da CCJ, como presidente da CCJ, fui procurado pela Associação dos Auditores de Carreira da CGE, querendo elevar a carreira de auditores da CGE, a qualidade de carreira de Estado. Portanto, fazendo com que a Constituição estadual faça menção à carreira, que, obviamente, depois vai ser regulamentada por uma lei complementar à lei orgânica da carreira de auditor da CGE. Então, essa PEC, que é a PEC do controle externo e interno, ela está sendo apresentada, em primeiro lugar, fazendo as alterações necessárias à elevação à qualidade de carreira de Estado aos auditores da Controladoria Geral do Estado e replicando a PEC da essencialidade, que já foi aprovada na Constituição Federal. Essa é a segunda PEC, nós não discutimos aqui na CCJ, ela vai ser de autoria, já conversei com algumas bancadas de diversos autores, de diversos partidos, então eu estou trazendo aqui a baila, porque serão ambas protocoladas hoje, e aqueles deputados membros da CCJ e titulares das suas bancadas que quiserem serem signatários também, eu vou deixar à disposição para a gente protocolar hoje. Uma dúvida, só para Vossa Excelência esclarecer sobre a segunda PEC. Eu percebi a história que Vossa Excelência falou lá do Ceará. Aqui no Rio, por exemplo, tem um Tribunal de Contas específico para a cidade do Rio, que é o Tribunal de Contas da capital, do município, e tem um Tribunal de Contas, que é o TCE, que pega o governo estadual e todas as outras prefeituras, menos o Rio. No caso dessa segunda PEC, em relação a esse ponto, qual seria a alteração em relação à nossa estrutura atual? Não, zero. Em relação à capital, a gente não tem nem autonomia como Assembleia Legislativa de legislar, só a Câmara Municipal. Mas é importante a fala de Vossa Excelência, porque essa PEC da essencialidade também, no texto aprovado no Congresso Nacional em dezembro, ela impede a criação de novos tribunais. Então, criação de novos tribunais de municípios estão impedidos pela Constituição Federal. Então, no nosso caso, não mudaria nada. No nosso caso, não muda nada, só garante que não crie novos. Que não sejam criados novos e garante as condicionantes de funcionamento do TCE. É algo que já vem sendo replicado por alguns estados, replicando o texto constitucional federal nos textos da Constituição estadual. Então, como... Presidente, só para dizer, eu estava só os titulares, mas eu assinei também como suplente. Lógico. Vossa Excelência foi um dos principais, e deputado Vinícius Cozzolino foram um dos principais entusiastas e que sempre discutiram a matéria. Passar para o deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, duas questões. Primeiro, na PEC das emendas impositivas. Eu não sei se Vossa Excelência, que fez parte da discussão, se ateve à questão dos percentuais mínimos de investimento, 30 e 30, na educação e na saúde. Está explicitado também, e 40% livre. Está explicitado. Segunda questão, em relação à PEC da essencialidade. Dois temas. O deputado Carlos Mink, não sei se já era ou não deputado, mas eu acompanhei esse caso. A Assembleia Legislativa criou um terceiro Tribunal de Contas para fiscalizar todos os municípios. O Tribunal de Contas ficava com o Estado, já tinha o da capital, fiscalizava todos. Isso gerou uma celeuma imensa de constitucionalidade e legalidade. Esse tribunal nunca foi implantado, os conselheiros foram eleitos, né, e depois até conseguiram tirar o salário dos conselheiros. Para o senhor veja, esse é um assunto que não é para se entrar. O que a PEC da essencialidade, pelo que eu entendi, está dizendo, fica tudo como está. É isso. Porque está copiando uma PEC da União. Perfeito. E o Tribunal de... A nossa Constituição aqui, sob o ponto de vista dos conselheiros, ela está sempre replicando o que diz a Constituição
federal. Segunda questão, senhor presidente. Evidentemente que a CGE, no meu parco entendimento, o devido concurso público que foi feito recentemente e funcionando em profundidade, ela faz parte do dueto controle externo e controle interno. Tudo que eu queria na vida é que os controles internos funcionassem profundamente, porque melhoraria, inclusive, o nosso trabalho, que é do controle externo. O Congresso Nacional, por questões políticas, partidárias e eleitorais, quando saiu a Constituição de 88, ela orientava que, por lei complementar, você definisse as funções de Estado. E o Congresso Nacional nunca regulamentou, porque todos acham que a sua função é de Estado. E se todas as funções forem de Estado, evidentemente, tem direito ao teto. E aí, cadê o dinheiro para pagar? Então, nunca isso foi regulamentado. Então, mais ou menos, foi verificado, eu vou usar um termo que eu não sei se a grande maioria conhece, é que é função de Estado aquelas instituições que têm o poder de príncipe. Por exemplo, o judiciário inteiro, porque julga, o Ministério Público, porque acusa, a Defensoria, porque defende, o Tribunal de Contas, porque julga as contas, o delegado de polícia, porque abre o inquérito, acusa, e, se for o caso, prende, etc., etc. E quem arrecada, que são os auditores fiscais. Mas eu entendo, o deputado Amorim tem razão, e, se eu não entender assim, eu tenho que não dar mais aula na ELERJ, porque a Constituição obriga que toda instituição tenha seu controle interno, exatamente para trabalhar em consonância com o controle externo. Então, no meu entendimento, é, de fato, uma função de Estado e tem fundamento, no meu entendimento, constitucional, independente de estar regulamentado ou não pelo Congresso Nacional. É claro que eu vou verificar se no CGU é função de Estado. E deve ser, suponho que sim. Mas eu estou sustentando a hipótese. Não, e os argumentos são muito bons. E filio também esses argumentos e parabenizo aqui a assessoria em nome do doutor Léo, primeiro pelo fundamento da PEC das emendas impositivas, inclusive com uma tabela comparativa com outros estados e tal, muito bem feito e elaborado. E nessa também muito bem elaborado, fazendo menção aí a questões levantadas pelo deputado Luiz Paulo, da carreira, da importância da carreira, da independência, que, obviamente, uma vez aprovada, futuramente vai ser objeto de uma lei complementar, que vai ser a lei orgânica da carreira de auditor do controle externo. Então, parabenizar ao trabalho feito aí, aqueles deputados que queiram se filiar aí à assinatura, e, obviamente, vai ser discutido e pode ser objeto de muitas outras emendas em plenário, mas a ideia é da celeridade e promover discussões que a gente há muito tempo está parado discutindo as mesmas coisas de sempre e perdendo tempo e não discutindo matérias relevantes, importantes, de grande envergadura. Então, parabenizar a todos. Alguém quer fazer uso da palavra? Deputada Érica, deputado Fred, deputado Knoploch. Só um segundo. A gente pode fazer a reunião com a CGE na próxima quarta-feira? Com o Tribunal de Contas e com a CEPLAG? Antes ou depois da nossa ou no horário da nossa? Pode ser no horário da nossa. Pode ser, deputado Luiz Paulo? A gente pega um pedacinho do... Claro que sim. Claro. Então, vamos fazer na próxima quarta-feira. Excelente. Então, falei com o Andrezinho aqui, fazer na próxima quarta. Com a CEPLAG também? Com a CEPLAG. Sim, ué. Pedir a Claro, CEPLAG e CEPLAG, algum TCE. representante do TCE. E a Controladoria e a CGE também. Olha só,
CGE, CEPLAG e Tribunal de Contas. É exatamente dizer isso. A gente está discutindo a CGE, tem que incluir a CGE, é importante. Até porque o tema de polêmica é controle e transparência. Então, confirmado então na próxima quarta-feira, vou fazer aqui os ofícios de estilo e praxe necessários, lembrando que é um convite para que todos estejam aqui e o tribunal possa Presidente, queria uma pedir última... a diligência do vice-presidente da comissão, que o Tribunal de Contas responda aí brevemente ao nosso ofício e possa mandar um representante à altura. Presidente Amorim. Se não vem o Fred Pacheco disfarçado Pode de vir. Márcio Pacheco. Presidente, aproveitando aqui o Vossa Excelência fez a menção ao vice-presidente Fred Pacheco, eu queria, deputado Fred Pacheco, saudar a posição do Papa em relação à paz mundial. Uma posição muito firme, oportuna, que tem sido, às vezes, atacada. Vossa Excelência, que é afeito a essas questões no mais alto nível celestial, que Vossa Excelência receba a nossa solidariedade ao Papa pela paz mundial. Aliás, senhor presidente, já que Sabe, eu não consiga retransmitir isso aí. deputado Carlos Henrique, já que Vossa Excelência citou isso, eu não hipoteco minha solidariedade, não. Eu não esperava outra coisa do Papa que não fosse isso, a paz. Perfeito. Deputado Fred, quer falar em nome do Papa, não? Então, não havendo quem queira fazer uso da palavra, agradeço a presença de todos e parabenizo aí, no meio de um feriado, a presença firme aqui de todas as assessorias e deputados. Sigamos para a próxima semana, estão todos convocados, fiquem com Deus, está encerrada a sessão.